Nós queremos orar e pedir a bênção do Senhor agora, que seja nas nossas vidas, em nome de Jesus. A graça do Senhor. A palavra é do Senhor e com grande temor nós ministramos essa palavra para que ela seja vida a todos que ouvem. Que Deus dê graça ao que fala e que o Senhor dê graça ao que ouve, para que a palavra se torne verdadeiramente vida em nome de Jesus. Amém? Peço, amada igreja, que abram a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus. Capítulo 16, versículo 13. Peço que me acompanhem, vou falar do 13 até o 16. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro diz, respondendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Pai da glória, Pai do Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, graças te damos e bendizemos, porque até aqui o Senhor tem feito que nós cheguemos. O Senhor nos tem conduzido as nossas vidas, ó Senhor Deus, e te louvamos. E agora, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, fale aos corações, trazendo vida e vida em abundância, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar, por favor? O tema da mensagem de hoje é: quem é Jesus? Falar aqui, segundo o que nós acabamos de ler, aqui fala a confissão de Pedro. Nesse determinado momento, Jesus parou e interrogou os seus discípulos, dizendo o que os homens falavam, quem afirmavam ser o Filho do Homem. E aqui, como nós relatamos, eles disseram: um João Batista. O João Batista é a representação aqui do que era a velha aliança, que ele estava pregando, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. E outros falavam que era Elias, que era o profeta. E outros diziam Jeremias ou outro profeta. Isso, Jesus começou a fazer essa pergunta, e aí ele chegou no ponto: e para você? Quem sou? Então é essa pergunta que eu faço para mim, e como ministro da palavra nessa noite, faço para você. Quem é Jesus para você? Para responder essa pergunta, tem um ponto importante, que vai depender de quem. Para você responder essa pergunta, quem é Jesus na sua vida, depende que o quanto e como você enxerga Jesus e como você crê. Então aqui eu vou relatar como algumas pessoas viram Jesus. Nessa pergunta que Jesus fez, Pedro respondeu: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós acabamos de louvar aqui: Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: disseste bem, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, o Espírito Santo já colocou no coração do Pedro a resposta certa, e Pedro deu a resposta certeira. Ok, foi muito bom naquele primeiro momento. E aí no decorrer, na vida de Pedro, isso aos poucos, gradativamente,
isso foi manifestando como verdade na vida de Pedro. E aqui tem outros trechos da palavra, que em João, capítulo 1, peço que a igreja abra, João 1, João 1, 29. No dia seguinte, João, o Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito de Deus, o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Na sequência, no dia seguinte, João estava outra vez ali com seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Então falou que Jesus era o Filho de Deus, falou que Jesus era o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos ouviram dizer e seguiram a Jesus. E aí Jesus, voltando para eles, vendo que eles o seguiam, perguntou: que buscai? Que buscai vós? E eles disseram: Rabi. Estão chamando Jesus de Rabi, que é traduzido é mestre. Onde moras? E Jesus disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo que de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levando Jesus, olhando para ele, disse. Aí Jesus falou: Tu és Simão. Pedro tinha essa característica, né? Já falar, né? E Jesus foi mais rápido que o Simão aqui, que é o Pedro, né? Filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse: Segue-me. Então, com Filipe que foi tranquilo, só falou para Filipe segui-lo, ele seguiu. E Filipe era de Betsaida, essa parte que eu quero chegar, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, olha só o detalhe aqui. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de que Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael tinha uma informação, né? Já tinha um conceito anterior. E aí quando foi falado que achado alguém que era de Nazaré, disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Então, você não está acreditando? Vamos lá, comprova, você vai ver de quem que estou falando. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verás. E disse-lhe: Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, nesse ponto, Natanael tinha uma informação de Jesus, né? Principalmente de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus, aqui num mistério com Natanael, fala assim: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Caiu a ficha para Natanael, nesse mistério aqui, que tinha uma representação. Tem uma história que eu procurei, não é comprovada, que foi quando Herodes mandou matar as crianças. Natanael, ele tinha mais ou menos a idade de Jesus, ele foi guardado na figueira, né? Mas isso aí é um relato, né? Segundo falam, isso aí consta em Flávio Josefo, que é historiador da época. Mas o fato aqui
é que no momento que Jesus falou para Natanael, que ele já havia visto o Natanael debaixo da figueira, isso aí testificou no coração dele, e falou assim, esse é profeta, esse é filho de Deus, porque só o filho de Deus poderia falar alguma coisa que só Natanael sabia. E aí Jesus fala assim, a partir de agora, porque crês, coisas maiores do que essas verás. Na verdade, digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos. E aqui começa a caminhar a mensagem. Como que você vê Jesus? Então, em um determinado momento da minha vida, eu sabia que Jesus, quem é Jesus? Jesus morreu, nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, e eu tinha Jesus como a obra dele parado lá crucificado, né? Então, Jesus morreu, morreu por mim, coitadinho de Jesus, e parou. Então, o que eu, falando de mim, eu consegui obter de Jesus? Que Jesus morreu por mim na cruz. E isso não representava muito para mim dentro da minha alma, até para valorizar a obra do sacrifício de Jesus Cristo. Mas aí aprendi que Jesus Cristo morreu, né? E ao terceiro dia ressuscitou pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Ele está vivo. Quando eu entendi que Jesus Cristo estava vivo, era um clamor da minha alma, porque eu conhecia Jesus Cristo de ouvir falar de Jesus numa imagem, seja em papel, seja numa imagem construída por homens. Porém, Jesus ele ultrapassou a morte. Ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. E o clamor da minha alma era que eu sabia, né, no Salmo 139, fala que Deus foi formando as nossas vidas no ventre da nossa mãe, e tem uma palavra muito bonita que eu gosto muito, que fala assim, e a minha alma sabe muito bem. Tem muitas coisas que nós não processamos de uma forma tão clara, mas a nossa alma, isso há um processar disso. A palavra do Senhor fala que o Espírito de Deus testifica em nós, no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Então, dentro de nós sabemos, se alguém, né, pergunta, você é salvo? Sou salvo, como que eu sei? Né, pela fé, porque a palavra fala que a salvação vem não pela força do meu braço, não é por obras, mas é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então, pronto, feito. Aqui, a partir desse momento de como Natanael começou a crer em Jesus, coisas maiores começaram a acontecer na vida de Natanael. E assim é na nossa vida. Como você volta a perguntar, quem é Jesus para você? Jesus é meu Salvador. Ótimo, é isso mesmo. Também é seu Salvador. Só que tem muitas pessoas que têm Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor. Não se dobram. Reconhecem. Tem determinado trecho da Bíblia que fala assim, vocês creem em Deus? Aí responde, sim, creem. Fazes bem, porque até os demônios creem e temem e sabem quem é Deus. Então, você crê que Jesus Cristo é Salvador? Ótimo. Agora, o quanto Jesus Cristo é Salvador na sua vida? Você crê que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida? Ótimo. Quanto que Jesus Cristo é o Senhor na tua vida? O que importa, quando Cristo veio, a palavra de Deus fala que Deus enviou a Jesus, seu Filho amado, seu unigênito, para morrer, amou o mundo de tal forma, que deu o seu único Filho para morrer. E Deus tem uma obra sobremodo excelente, que às vezes também nós ficamos no nosso mundo, a minha vida, o meu trabalho, né, a minha família, mas existe um caminho de sobremodo excelente, que é o que em Coríntios fala, que é o amor, e também é a manifestação que seja estabelecido nessa terra o reino de Deus. Então vou sair um pouquinho aqui de quem é Jesus. Então quando Adão estava nessa terra, que ele era o governador dessa terra, dado por autoridade por Deus, ele pecou, entregou as chaves para o inimigo. Quando Jesus Cristo veio, por um homem entrou o pecado, por um homem
veio a salvação. Quando Jesus Cristo veio, ele veio manifestar nessa terra o reino de Deus. E pela forma que é legal dentro da lei de Deus, é que isso fosse manifestado através da carne. Então, quando tem algum espírito vagando, ele é ilegal. Se tem uma doença que está vagando, é ilegal. Então, o que é legal? Que está dentro da lei. Então, quando nós estamos passando com alguma situação, está de acordo com a lei de Deus? Né? Na outra pregação eu falei, isso aqui está condizente, Jesus habita em mim. Está condizente isso ter na minha vida? Não. Mas no mundo, se Jesus fala, no mundo tereis aflições, né? Tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Exatamente. Porém, às vezes as pessoas ficam cultivando aquela luta. Eu estou passando por essa luta porque vai vir uma bênção. Essa luta é porque uma bênção. Não é assim. Não é para a gente ficar cultivando dor, luta. Senhor, como eu tenho passado. Eu acho que já faz 20 anos que eu faço essa oração por essa situação. E acho que, agora o Senhor vai olhar para mim, né? Eu já paguei os meus pecados. É como se a nossa alma estivesse querendo pagar algum pecado. Só que tudo que Deus proporcionou para essa terra, que essa terra devia, estava em débito com Deus, Jesus Cristo pagou com a sua morte na cruz do Calvário. O sangue dos cordeiros na velha aliança, elas faziam uma representação. Mas o que foi validado foi o verdadeiro sangue de Jesus, que foi aceito de Deus. Então, todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então, se a pessoa está numa situação, nessa condição, tenho que sofrer por isso, eu tenho que passar por isso, né? A síndrome existe uma filosofia, um entendimento que, para agradar a Deus, né, até as religiões do passado pregavam isso, que para agradar a Deus tem que fazer voto de pobreza. Errado. O Senhor não pediu voto de pobreza. Mas eu não vou fazer isso porque eu não quero. Tem o meu irmão aqui que também ele é pobre. Está errado você e está errado ele, né? Desculpa falar. Porque, então você está pregando que todo mundo tem que ser rico? Não. Mas tem que estar condizente com a palavra. O que a palavra fala? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me leva a pastos verdejantes, as águas tranquilas. Então o Senhor tem em Cristo Jesus a abundância de alegria, a abundância daquilo que é necessário para as nossas vidas. Ok? Voltando para o tema, quem é Jesus? E aí teve um determinado momento, Mateus 13, 54, 55, Jesus estava fazendo prodígios, sinais, e aí falaram assim, não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E aí no versículo 58, Mateus 13, 58, diz, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, o quanto que você crê? Eu estou aqui para, a palavra exortar significa encorajar. Eu quero te encorajar a desenvolver esse crer no Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para nós somos limitados. Eu sou cristão, creio em Jesus, e aí onde foi pregado aqui uma palavra bendita sobre perdão. Enquanto você ficar olhando para mim e para a pessoa lá que entre eu e ela, não tem perdão. Mas a hora que você olha para Jesus, a pessoa de Jesus, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus Cristo, nós liberamos o perdão. Tudo que se refere às nossas vidas, nós estamos inseridos nesse amor de Deus, o Pai, com Jesus Cristo. Tanto é que esse amor nos alcançou e em Cristo Jesus nós fomos feitos filhos de Deus. Amém?
Então aqui que eu acabei de relatar, por falta da incredulidade, Jesus não fez mais. João 4, versículo 10. Jesus, na conversa com a samaritana, ele assentou lá no poço, começou a conversar com a samaritana, e aí no versículo 7 ele fala assim, vou voltando um pouquinho. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, então já começam uns bloqueios. Para ela, o judeu é o que, não só para ela, para os samaritanos, mas ela tinha esse bloqueio. Sendo tu judeu, me pedes beber a água a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu, se fosse entrar em detalhes, Jesus fala assim, jogue fora seus preconceitos, jogue fora suas filosofias, jogue fora o seu entendimento humano, porque se você, seguindo aqui, se você conheceras o dom de Deus, qual que é o dom de Deus? O amor. E quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, nós precisamos, no nosso relacionamento com o Pai, colocar as nossas vidas para que a nossa vontade seja alinhada com a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então nós precisamos estar alinhados para que nós tenhamos, através do Santo Espírito de Deus, através da palavra, das Escrituras, o nosso entendimento para que estejamos alinhados com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Qual o propósito de Deus para as nossas vidas? O que o Senhor tem para mim nessa terra? Voltando ao Salmo 139, que fala sobre o livro da vida, o livro que foi escrito a meu respeito. Então, o Senhor sabe todas as coisas, porque Deus já escreveu certo por linhas certas. Aquilo que se refere às nossas vidas. E aí, Mateus 18:3, só vou citar aqui rapidamente. Lá fala sobre o reino de Deus. E Jesus fala assim, ele pediu para chamar uma criança, foi apresentado uma criança, pegou uma criança e falou assim, se vocês não receberem, verdade vos digo, que se vocês não converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum, entrarei no reino de Deus, no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, é o maior no reino dos céus. Que Jesus foi questionado. O que é uma criança? Então, se a gente fica adulto, a gente esquece como era o nosso raciocínio quando era criança. Mas, uma coisa eu lembro, e é uma coisa que eu sempre tive cuidado com os meus filhos. Se eu falo para os meus filhos, por exemplo, durante a semana, falasse para os meus filhos, filhos, no final de semana, nós vamos tomar sorvete. Como que funciona isso na cabeça de uma criança? Já tem como verdade. Ela não vai pensar se vai chover, se meu pai vai trabalhar até mais tarde, o que vai acontecer. Meu pai falou que nós vamos tomar sorvete. Isso é certo. Então, o que eu preciso fazer? A criança pensando, só aguardar o dia. Meu pai falou que era sábado, então nós vamos tomar um sorvete no sábado. Então, eu sempre falei com os meus filhos, não vou prometer, vamos, há uma possibilidade de a gente tomar sorvete, vamos ver se vai dar tudo certo. Por quê? Para não gerar trauma, porque, então no coração da criança, aquilo é certo, foi falado, é certo, é verdade. E nós, como filhos de Deus, e aqui Jesus fala para nós sermos como crianças para receber o reino de Deus, nós precisamos, Jesus falou que Ele é meu pastor, é certo. Jesus falou que nada me faltará, nada me faltará. Ah, mas está faltando, aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Está alinhado? Existe a nossa maturidade espiritual, de nós orarmos, se é uma obra que não está condizente, você rejeitar, orar, repreender, e tem tantas outras coisas aí, mas eu quero focar nisso. O Senhor falou, é verdade. Nós precisamos crer
no que a palavra diz para as nossas vidas. E aqui para encerrar, a caminho do encerramento aqui da palavra, eu coloquei aqui, por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como já viram, eu gosto muito desse salmo, que foi o meu primeiro contato com a Bíblia. Então vamos detalhar. O Senhor é meu pastor, Ele é meu provedor, Ele direciona a minha vida para aquilo que é próspero, para aquilo que é produtivo e para aquilo que é frutífero. Ele renova a minha vida com suas águas refrescantes. Ele me guia por veredas de justiça por amor do seu nome. Isso aqui é só uma pincelada de quem é Deus, de quem é Jesus. Jesus, ele no Evangelho de João, ele nos falou quem ele era. Então, no Evangelho de João, 7 vezes Jesus fala, eu sou. Então ele fala, eu sou o pão da vida. Então a pergunta, Jesus é o pão da vida para mim? Jesus é o pão da vida para você? E o que representa o pão da vida? É o alimento. Porque se eu não morrer, se eu não comer dia a dia, nós vamos definhando e morremos, a carne. E o pão da vida? O homem não vai ver, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra saída da boca de Deus. Então Jesus é o pão da vida, Ele que é o fornecedor da vida. Deus falou, haja luz e houve luz. Então nas nossas vidas, nós precisamos nos apresentar diante de Deus com sede e fome de justiça e declarar, Senhor, Tu és o pão da vida e eu quero comer do pão da vida. A primeira vez que Jesus fala, eu sou o pão da vida. Segundo, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Tudo que não está de acordo com a luz é trevas. Então, aquilo que eu falei, minha vida está condizente com Deus? O que eu estou passando está condizente com o que Deus tem? Então nós precisamos clamar, Ele é a luz do mundo, é a luz da minha vida. Terceira vez, eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas são aquelas que se colocam para serem pastoreadas por Jesus. E Jesus, quarta vez, eu sou o bom pastor. Por que Ele é o bom pastor? Porque Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida pelas nossas vidas. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Naquela época, falar sobre ressurreição era um assunto fora de contexto. Quem já tinha ressuscitado naquela época? Então, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquilo que para o homem é ponto final, para mim é uma vírgula. Deus tem um projeto bendito para as nossas vidas. Tem um projeto bendito para vocês que estão aqui em casa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A sexta vez. O caminho não é para ficar parado, é para caminhar. É vida em movimento. Eu sou a verdade. A verdade é aquilo que verdadeiramente, aquilo que é produtivo, que está condizente com o que Deus tem o propósito para as nossas vidas. E eu sou a vida, que eu já disse aqui, que em Cristo Jesus, na presença do Senhor, Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Na presença do Senhor, a abundância, a provisão, a fartura. E aqui, o sétimo, que é um dos mais importantes. Eu sou a videira verdadeira. Nós precisamos estar ligados, enxertados na videira verdadeira, para que o Senhor nos chamou para nós darmos frutos. E quais são esses frutos? O primeiro fruto é na nossa vida. A nossa vida estando condizente, coerente com aquilo que Deus quer. E o segundo momento, dar frutos que saltem para a glória do Senhor. Existe um testemunho, se não me engano ele era dentista, de um irmão que era dentista, e ele chegou no céu e o anjo falou assim, nesse momento era para eu estar te levando para você na presença de Jesus, mas eu não posso te levar. Ele assustou e falou, por que não pode me levar? Porque as suas mãos estão vazias. E ele ficou desesperado, e aí ele pediu
uma reunião com Jesus, um clamor a Ele: permita-me que eu volte e que eu tenha frutos. Me dê mais 10 anos para que eu possa produzir frutos para o Senhor. E aí ele pegou, ele voltou, ressuscitou, né? Que não voltou, ressuscitou, né? Ele tinha passado por algum, não lembro se foi acidente, bala perdida. Só sei que ele voltou e ele viveu mais 10 anos. E aí ele se colocou diante do Senhor com o objetivo: Senhor, eu quero chegar até o céu e apresentar os meus frutos. Os frutos, na verdade, do Senhor. Porque a seiva é do Senhor, o sangue é do Senhor. É o Senhor que produz frutos. Então nós fomos chamados para 2 momentos. Para nós recebermos a Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador. Porque quando nós recebemos a Cristo, você está sendo participante para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. É mais uma vida que pertence ao reino de Deus. Porém, não fica parado. Você é levado pelo Senhor, né? Antigamente fala sobre missões, a gente sempre pensava missões na África, missões no Amazonas. Mas nós fomos chamados para as missões urbanas. Então, aonde que o meu vizinho, onde que eu moro, onde eu trabalho, aonde quer que eu estiver, eu sou um missionário. Porque o Senhor deu o ID para nós, para anunciarmos a sua palavra, as boas novas. Ide anunciar as boas novas. E aí, por fim, definitivamente, eu vou colocar alguns adjetivos que se referem a Jesus, que se referem ao Espírito Santo e referem ao Pai. Então, quem é Jesus? Rei dos reis. Ele é o bom pastor. Ele é o remidor da minha alma. Ele é o amado da minha alma. Ele é o Senhor dos senhores. É o meu Salvador. Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, Senhor dos exércitos, Deus conosco, luz do mundo, salvação para todo aquele que nele crê, força da minha vida, misericordioso. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é refúgio e fortaleza. O socorro é bem presente na hora da angústia. Olho para os montes, de onde vem o socorro vem do Senhor. Ele é grandioso, Ele é altíssimo, Ele é onipotente, é onipresente e onisciente. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Ele é digno de receber o louvor que sai dos nossos lábios, porque nós fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, e hoje nossa vida pertence ao Deus Todo-Poderoso. Nós somos aqueles que somos agentes do reino de Deus nessa terra. Então, se você estiver passando por lutas, passando por aquela sombra, aquela amarração querendo te oprimir, levanta, dá um grito: eu sou de Jesus, eu sou servo do Deus Altíssimo. Jesus é a luz do mundo, é a luz da minha vida. O Senhor é meu pastor, o Senhor é que me fortalece. Eu estou aqui nessa terra para manifestar a glória do Senhor. Na minha vida habita o Espírito Santo de Deus, onde tem a força e o poder de Deus, e eu sou escolhido do Deus Altíssimo para uma grande obra nessa terra, em nome de Jesus. Que você, na sua casa, a minha vida, você que está aqui, isso precisa ser constante na nossa vida. É cada dia no seu relacionamento com o Pai. Senhor, eu me coloco diante de Ti, Senhor Deus, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. E como que é essa glória, esse poder? Para começar com o nosso agradecimento, sendo grato a Deus. A primeira manifestação do poder e da glória de Deus é um coração grato, um coração contrito e quebrantado. Deus não despreza. Está na presença do Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor Deus. Eu peço a Tua bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha vizinhança, o trabalho das mãos. Eu oro pela empresa que eu trabalho. Eu abençoo o meu chefe, abençoo meus colegas de trabalho, abençoo meus filhos, sejam prósperos. Abençoa, Senhor Deus, essa igreja. Abençoa, Senhor Deus, os meus amigos. Eu abençoo também os meus inimigos, para que se convertam e fiquem tranquilinhos lá, né? Seja uma bênção. E nós estamos orando
abra a tua boca para profetizar, declarar bênção, aquilo que, como preguei da outra vez, você tem olhado e é deserto na tua vida, lance a tua palavra, a palavra de Deus sobre aquela situação, aquela questão, para que haja as muitas águas do Senhor sobre toda a terra, em nome de Jesus, amém?